Olá a todos, aqui no canal Ômega, temas bíblicos. Então já vamos aqui para mais um vídeo aqui do nosso canal. E lembrando a todos que o nosso canal Ômega está nas redes sociais, nós compartilhamos aí para todos vocês pela internet. Então curta, compartilha aí no nosso canal, nos apoie, é muito importante a sua participação para nós. Então vamos falar mais uma vez aqui sobre as questões proféticas, né, da preparação do povo de Deus para esses tempos finais, para tudo que há de vir, como nós podemos nos preparar, como nós podemos estar atentos, qual o nosso papel, o papel da igreja, o Israel espiritual de Deus, ante a tudo que está acontecendo no meio do povo e dentro da profecia bíblica. Então, abrindo aqui a palavra de Deus no livro de 2 Tessalonicenses, aqui o livro da carta do apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, tá certo? Nós vemos aqui no capítulo 2 algo muito importante que nos revela o que está acontecendo agora, de todo o desenrolar das notícias, de todo o desenrolar das profecias bíblicas e o que é uma das últimas profecias a se cumprir para que se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição, tá certo? E também nós falamos novamente sobre a questão do arrebatamento e a volta do Senhor Jesus Cristo. Preparação. Nós sabemos que a preparação é através do exame, é através da oração, é através da busca da fé, é através da comunhão que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa, como diz no livro lá também da Epístola de Efésios do apóstolo Paulo. E aqui, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 3, diz o seguinte, ó: ninguém de nenhum modo vos engane. Ou seja, já está alertando contra os enganos dos últimos dias, né? Veja bem, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o que é o homem da iniquidade? É aquela pessoa, aquele último anticristo. Nós sabemos que existem vários anticristos, né? Também chamado de o joio, também chamado dos filhos da serpente, né? Da raça de víboras, também chamado de filhos das trevas. Tudo isso é o joio, tudo isso são anticristos. Anticristo quer dizer aquele que se coloca no lugar de, né? Uma tradução mais literal. Então, tudo isso nós devemos entender para nos protegermos agora no fim dos tempos e termos o selo, a aprovação de Deus, o selo do Espírito Santo, o selo que é o Espírito Santo de Deus, na verdade. Aqui no verso 4 diz, ó: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então nós sabemos que a vontade do inimigo, a vontade do acusador, né, do anjo caído, é ser adorado como Deus, né? Você vê que ele mesmo tentou o próprio Senhor Jesus Cristo para ser adorado, mas Jesus disse: adora só a Deus. Adoração somente ao Pai, somente a Deus, e ao Senhor Jesus Cristo, e ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém, que é o Espírito do Deus vivo, é o próprio Deus na pessoa do Espírito. Então, meus amados, nós temos que nos proteger através da oração, da fé, da comunhão, né, da honra, e também do conhecimento de toda a verdade. Jesus Cristo disse: errai em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Tá certo? Então devemos entender, devemos aprender pelas Escrituras, gravar na mente as passagens, tudo aquilo que o Senhor Jesus nos disse, para estarmos selados com o Espírito da promessa. O selo de Deus do passado, né, foi o sangue aspergido, na verdade, quando lá nas 10 pragas do Egito, que ia passar o anjo destruidor, o Senhor deu um sinal: olha, vai passar um anjo destruidor, mas vocês fiquem apercebidos, coloque aí o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, né, circundando toda a porta, que ali simboliza que vocês realmente aceitam o verdadeiro sacrifício, ou fazem o verdadeiro sacrifício, ou adoram o culto dentro do verdadeiro sacrifício, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós conhecemos que o Cordeiro de Deus é Yeshua, Yehoshua, que é a salvação, é o verdadeiro Mashiach, é o verdadeiro Messias mandado pelo Senhor. E na fé, pela fé, que é um dom, através do conhecimento da palavra, nós entendemos essa verdade. E essa verdade, ela permanece nos nossos corações. E assim nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, selados com o Santo Espírito da promessa. Então nós aí nos protegemos contra o último inimigo, contra os inimigos que são os anticristos, e também o último inimigo, que é o último anticristo, do qual fala a Bíblia aqui em 2 Tessalonicenses,
que ele quer ser objeto de culto, ele é a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Aqui diz, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então ele quer ser o próprio Deus, ostenta como se fosse o próprio Deus. Então ele quer uma adoração, uma falsa adoração. E o mundo adora, né? O mundo tem pessoas que adoram a ele. Mas nós vimos aí também na cerimônia das Olimpíadas, né, várias mensagens subliminares que indicam, apontam a respeito do último anticristo, tá certo? Então nós devemos ficar atentos a tudo isso que está acontecendo, porque a questão é quem você adora. Você adora o verdadeiro Messias, Jesus Cristo, né, o nome que chegou para nós. Você adora Yeshua, que é o nome lá em hebraico, né, ou numa tradução mais próxima, né, Yehoshua, que significa o Deus da salvação, o Deus que é a salvação, o Deus que dá a salvação. Então a Bíblia diz aqui no verso 5, não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas. Então o apóstolo Paulo está avisando a igreja de Tessalônica, e isso hoje pega para nós, o povo do tempo do fim, o Israel espiritual de Deus. Verso 6 diz, e agora sabeis o que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então tem um momento que Deus vai revelar o último anticristo, assim como Deus revelou, né, o último Adão, que na verdade é o verdadeiro Mashiach, que é o Senhor Jesus Cristo, hoje é revelado para nós, tá certo? Assim também, no momento certo, será revelado o último anticristo, aquele que se coloca no lugar de, tá certo? Então, possamos ficar atentos, possamos ficar relevantes a tudo isso que está acontecendo, porque um dos últimos sinais que irão se cumprir é justamente o santuário, né? Eles vão fazer um outro santuário, eles vão fazer outro templo, chamado de o terceiro templo, como ele fala aqui, que o último anticristo ele vai querer ser adorado ali, querer ser reverenciado ali. Então é um dos últimos sinais de se cumprir, que tudo que está acontecendo nessas guerras, essas lutas, vai culminar no grande acordo de paz que ali vai ser construído naquele determinado local, o último templo, tá certo? Para que ali se cumpra o restante da profecia bíblica. Está bem perto, tá certo? E também o evangelho será pregado em todas as nações. Mateus 24:14, então virá o fim. Então o evangelho, a palavra está sendo pregada através da internet, através do evangelismo. Então devemos nos preparar através da oração, no lugar secreto, nos preparar através do exame da palavra de Deus, nos preparar através da congregação, em comunhão com os pastores, em comunhão com os irmãos, nos preparar evangelizando, nos preparar se consagrando. Então tudo isso é preparação de nós termos o Espírito Santo de Deus em nós, dentro de nós, que é o selo de Deus, o selo do Deus vivo, como diz lá no livro de Efésios. Amém, meus amados? Possamos estar preparados. É a mensagem aqui do canal Ômega, temas bíblicos, porque Jesus está voltando, o tempo está próximo. Busque a Deus, busque a verdade, busque a palavra cada dia, busque a oração, busque o profético, busque a mensagem verdadeira, para que você seja selado com o Santo Espírito da promessa. Depois nós vamos trazer mais mensagens a respeito do tempo do fim. E que o mais importante de tudo é que possamos ser revelado em nós, que o Senhor revele, pela sua misericórdia e graça, o entendimento verdadeiro da palavra. Que possamos crer, possamos entender e adorar o verdadeiro Deus em Yeshua, o verdadeiro Mashiach, o verdadeiro Messias, que já veio, morreu e ressuscitou por nós, está intercedendo por nós lá perante o Pai, perante a lei de Deus, né? Derramou o seu sangue por nós, e através da nossa fé, né, que nós acreditamos nele, e através do exame da palavra, da oração, da busca contínua cada dia, pelo conhecimento da sua verdade e palavra, cresçamos em fé, a estatura perfeita de Cristo. Amém, meus amados? Shalom, shalom, graça e paz, e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Ômega Temas Bíblicos. Compartilhe essa mensagem, essa palavra de conhecimento e de perseverança também com seus irmãos, com seus amigos, com a sua família. E até lá, o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.